Três grandes novidades envolvendo a execução trabalhista pós o famoso Lind Case envolvendo o empresário Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal. Eu sou o professor Ricardo Calcini, sócio fundador da Calcini Advogados, e hoje este é o objeto do nosso bate-papo para a dica jurídica da semana. Começo dizendo, claro, que não vou aqui referendar, tampouco criticar a decisão de Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes, tampouco, claro, assumir um partido em relação a essa discussão que já transcende, inclusive, o território nacional no que diz respeito à sua jurisdição. Mas me cabe aqui, claro, trazer algumas provocações sobre o futuro dessa decisão, principalmente na área trabalhista, no que diz respeito às execuções propriamente ditas. E começo com a temática da forma da notificação, da publicidade do ato jurisdicional propriamente dito, que aconteceu, como todos vimos, através de uma rede social. Ora, a prevalecer essa flexibilização do entendimento, não mais seria necessário a expedição, por exemplo, de uma carta precatória de um juiz para o outro, tampouco de uma carta rogatória de um Estado para o outro, já que, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, bastaria que fizesse essa intimação via rede social, que poderia acontecer não só no próprio X, como no Instagram, no LinkedIn, no Meta, e assim sucessivamente. Então este me parece um grande ponto inicial em relação a essa flexibilidade da comunicação dos atos judiciais. Segundo ponto que trago para os senhores e para as senhoras diz respeito ao redirecionamento da responsabilidade patrimonial. No caso envolvendo a empresa X e a empresa Starlink, o ministro Alexandre de Moraes acabou redirecionando o pagamento das obrigações pecuniárias à empresa que tem representação aqui no nosso país, mas que não faz parte oficialmente do mesmo grupo econômico, tampouco houve o abuso do direito da sua personalidade jurídica, tampouco a prática de autos fraudulentos. E nesse aspecto, direcionar o pagamento de uma obrigação acessória, no caso da multa, a terceiros que não fazem parte da discussão judicial, claro que nos remete ao tema 1232, que inclusive está sob júdice no Supremo Tribunal Federal e que pode amanhã realmente impactar justamente o redirecionamento das execuções trabalhistas a terceiros que teriam, em tese, responsabilidade patrimonial e que não compunham, desde o início, a fase de conhecimento em relação ao pagamento desse débito. E o terceiro ponto, que esse me parece tão importante quanto, diz respeito à paralisação das atividades dentro do território nacional. Essa é uma medida, certamente, das mais efetivas no que diz respeito a medidas atípicas que nós sabemos, já tem previsão legal aqui no nosso ordenamento jurídico, mas que nós conhecemos na área trabalhista, principalmente com a questão da suspensão da CNH ou apreensão do passaporte quando envolve, por exemplo, os sócios das respectivas pessoas jurídicas. Ora, imaginar que eu vou poder, por exemplo, cortar a energia elétrica de um estabelecimento comercial ou caçar, de repente, o alvará da sua própria atuação em termos de funcionamento, representa dizer, em outras palavras, que eu vou naturalmente paralisar as suas atividades dentro do território nacional. Logo, se a decisão do ministro Alexandre de Moraes prevalecer no colegiado, nós podemos aqui, naturalmente, defender, em princípio, a tese de que essas medidas atípicas poderão trazer, naturalmente, situações ainda mais gravosas que não necessariamente estejam relacionadas às pessoas dos seus respectivos sócios, tá bem? Nem vou entrar aqui para terminar com a questão da penalização dos usuários em relação ao uso do VPN para poder realmente ter contato com a empresa X, porque isso, em outras palavras, seria responsabilizar, por exemplo, um consumidor de uma empresa pelo
pagamento de um crédito trabalhista, ainda que de forma indireta, em razão justamente da coerção que o Poder Judiciário colocaria em relação à sua pessoa. Mas como isso, o ministro Alexandre acabou voltando atrás, não vem ao caso aqui trazer para esse nosso bate-papo. Mas, seguramente, em relação a esses 3 pontos que aqui destaquei, a prevalecer esse entendimento, eu não tenho dúvidas que não só na área trabalhista, mas na forma da área jurídica de uma maneira geral, as consequências serão realmente muito impactantes.